que você acha que a sua empresa, mesmo ela pequena, ela não está gerando lucro desejado, ou não está gerando lucro, ou está gerando prejuízo? Você já parou para verificar por que isso está acontecendo? Qual é o problema que a sua empresa tem? Qual é a tua maior preocupação? Você está pensando em que especificamente na sua empresa que você acha, dentro da sua experiência como empreendedor, dentro daquilo que você faz durante todos os dias, que está inibindo que esse lucro aconteça dentro da sua empresa? Você está preocupado lá com o seu produto? Você tem vários produtos para vender e talvez um deles não esteja saindo tanto, ou todos estão saindo numa média, o que antes não acontecia, ou se você é um prestador de serviço, você não está conseguindo prestar o serviço talvez da maneira mais adequada, você quer conseguir ter mais agilidade nessa prestação de serviço para poder estar atingindo mais clientes. É essa a sua preocupação? Ou será que a sua preocupação é a sua equipe? Ah, a minha equipe, o pessoal está falando isso, está falando aquilo, está preocupado ali com o que os funcionários estão falando, ou comentando, ou achando bom, ou achando ruim. Ou ainda você está preocupado lá com a tua concorrência. Ah, eu não consigo vender porque produto ou serviço, eu não consigo vender porque a minha concorrência está em cima dos meus clientes. Já perdi cliente porque não consigo fazer o mesmo preço. Mercado está puxando o preço para baixo. Eles conseguem vender mais. Eu já perdi venda, já perdi cliente. Essas são as suas preocupações? Eu garanto que talvez essas sejam aí 80% da preocupação da grande maioria dos empresários. E eu digo para você uma coisa, a preocupação que você precisa ter é uma só. É se está sobrando dinheiro no seu caixa. Porque esse valor que sobra, que não é um lucro, ele aponta para que a operação, dizendo que a operação ela está dando continuidade, ela está se pagando. Você não está fazendo esforço para cumprir com as suas obrigações, certo? Aí eu te pergunto também, você sabe o que é lucro? Que nada tem a ver com a sobra de caixa. E também não tem a ver com o seu prolabore, com o seu salário, porque a empresa tem que te pagar. Prolabore é custo fixo, não é lucro. Então o lucro é o que sobra depois que tudo foi pago, inclusive o seu salário. E o seu salário ele tem que ser o maior de todos. Por quê? Porque o risco é todo seu. Então, se você está assumindo os riscos de uma operação, você tem que trabalhar para que essa operação gere lucro, que pague ali o seu salário e que ainda gere lucro para investimento, para que você faça a sua retirada, enfim. E isso não está acontecendo, e você está preocupado só com o produto, está preocupado com o funcionário, está preocupado com a concorrência, aí você pode me dizer, ah, mas eu tenho que me preocupar com isso. Você tem que se preocupar como você se posiciona no mercado. Você tem que se preocupar com o seu cliente. É com isso que você tem que se preocupar, porque é ele que vai poder gerar o seu caixa. Então, a partir do cliente, o seu caixa vai ter lá o dinheiro lá sobrando para a operação e se desenvolvendo. Aí você diz, como é que eu vou vender mais? Se eu não consigo fazer preço, se o pessoal está vendendo tudo aí a preço de banana, você não pode se parametrizar pelo preço dos outros. Você tem que definir o seu preço. Você que define o que é caro e o que não é, porque a partir de R$1 tudo é caro. Qualquer coisa pode ser cara. Parte-se do princípio da questão do valor. Quanto valor você dá ao produto, ao serviço que você está oferecendo? Você está trabalhando em cima disso?
A posição no mercado é você ocupar aquela posição estratégica que vai fazer com que o seu produto, o seu serviço, ele realmente tenha valor agregado para poder ser diferente dos restantes e conseguir daí você fazer o seu preço, ali trabalhar a sua margem da forma mais adequada, que consiga cobrir todos os seus custos e trazer lucro para a sua empresa. Ah, é fácil? Não, não é fácil. Aqui não é uma coisa milagrosa, aqui a gente não está dando um antídoto, aqui a gente está ensinando o caminho que deve ser trilhado. Ele não é fácil. Você tem que ter o controle da sua empresa, você tem que ter os números da sua empresa, você tem que ter a estratégia, você tem que estar pronto para poder pensar no seu negócio, para poder fazer a estratégia certa, aplicá-la no mercado para poder ter esse retorno, certo? E de que forma você se posiciona no mercado? Você tem critérios para se posicionar no mercado. Ou você é mais barato, ou você tem mais qualidade, ou você é mais ágil no seu produto, na entrega do seu produto ou do seu serviço. Esses são os 3 critérios que vão te posicionar no mercado. Claro, todas as empresas querem ter agilidade, querem ter preço, querem ter qualidade, correm atrás disso. Dificilmente uma empresa tem 100% das 3 coisas. Então você tem que fazer uma análise da sua concorrência. E quando se fala de análise da concorrência, não é analisar o seu concorrente, é você olhar para dentro de si, dentro da sua empresa e analisar o seu cliente. Você nunca deve tomar como base a sua concorrência no achismo. O meu concorrente ele consegue vender mais barato porque a equipe dele está uniformizada. Porque a fachada da loja dele é vermelha. Porque ele usa essa letra X. Porque ele divulga não sei aonde. Porque o preço dele é mais baixo. Porque ele tem A, B ou C de produto. Porque ele tem um carro mais potente ou um utilitário que cabe todas as ferramentas e ele consegue prestar lá o serviço dele de forma mais rápida. Enfim, aí você começa a analisar o seu concorrente dessa forma. E deixa eu te dizer uma coisa, a gente não pode analisar o nosso concorrente no achismo. Nós temos que, se for para fazer uma comparação, que seja uma comparação dentro dos mesmos critérios. Por isso que para você se posicionar no mercado e fazer uma análise da concorrência, você realmente tem que olhar para dentro da sua empresa primeiro. Você vai lá e vai olhar para o seu cliente, aquele melhor cliente que você tem, o cliente que mais compra de você, ou aquele cliente ou aquela região onde você mais presta serviço. E você vai verificar por que esse cliente compra o seu produto ou o seu serviço. Por que ele prefere comprar de você? E ali você vai elencar todas as coisas que te fazem ser melhor do que os outros. Todas as coisas das quais você é o preferido diante de todo o mercado para que aquele consumidor venha e opte a comprar de você. Por que você não deve tomar por base a sua concorrência? Lá, o João, o José, a Maria, a Josefa, quem for. Por quê? Porque você conhece os números dele. Você consegue saber lá qual é o passivo, o ativo. Você tem acesso ao balanço patrimonial dele? Se é que ele tem algum. Você sabe quais são os custos operacionais dele? Você consegue saber o quanto ele gasta para produzir, ou qual fornecedor que pode fornecer para ele um produto de revenda, ou ainda assim de que forma que ele pode fazer o serviço dele que custeie menor para ele? Você sabe disso? Você sabe como é que é o processo interno da empresa dele? E isso, gente, eu estou falando não é de grandes empresas e não são de pequenas, são de todas. Serve para todo mundo. Você sabe qual é o processo interno?
E quando a gente fala de processo interno, a gente fala de controle, a gente fala de processo em si, a gente fala de organização, a gente fala de verificação, avaliação. Nada dessas coisas são fáceis de fazer. E você tem que fazer também na sua empresa, mas você sabe se o seu concorrente está fazendo isso? Se o processo dele lá é enxuto? Se ele tem lá dentro da estrutura dele tudo certinho, a engrenagem, está tudo rodando, filé. Você sabe qual é a margem do seu cliente? Sabe se ele está tendo lucro? Ele tem mais ou menos ali umas 30% de margem. Com base em quê? A margem dele pode ser alta, pode ser baixa, pode ser nenhuma, ele pode estar tendo prejuízo, ele pode estar vendendo pelo preço de custo. Às vezes ele nem fez conta. Ele fez o preço que ele achava que era e está tendo prejuízo danado e só vai saber disso daqui a algum tempo, porque o que acontece numa empresa hoje, o reflexo não vai ser amanhã. Os reflexos são cumulativos. Vai chegar uma hora que estoura a bomba toda. É a mesma coisa você abrir a gaveta do seu caixa e ver que não tem dinheiro. O dinheiro não desaparece de um dia para o outro, ele vai desaparecendo. Então as coisas vão acontecendo. Volume, você sabe se ele vende pouco, se ele vende muito. Não, ele vende bastante. Qual é o bastante? O bastante para algumas empresas é o suficiente que a margem possa trazer para a liquidez da empresa e fazer ela funcionar adequadamente. Não necessariamente uma quantidade maior quer dizer que é a quantidade que deve ser vendida. Porque aí a gente fala do custo da operação também. Não adianta você vender muito e não ter a capacidade produtiva ou de venda, onde você tenha que investir muito mais coisa e você vai estar ali vendendo 100 e gastando 80. E se você vendesse 50, você ia estar gastando 10. Então, há de se pensar sobre o crescimento. O crescimento, quando acontece na empresa, por isso que ele tem que ser muito bem planejado, para que você consiga ganhar, lucrar, porque a sua empresa ela tem fins lucrativos, ela não é uma organização filantrópica ou de ajuda, enfim, uma ONG. Ela tem os fins lucrativos, ela é uma empresa criada para dar lucro, não só para te pagar o salário, que isso é custo fixo, que a gente já falou. Mas ela vive e você trabalha para que ela dê lucro. Você se empenhou, você está se arriscando para que ela dê lucro. Então tem que trabalhar para isso. Certo? A pergunta que não quer calar, você conhece os seus números? Você tem que conhecer os seus números. Para quê? Para que você consiga fazer a margem correta, para que você consiga calcular o seu preço adequado, para que você consiga fazer as estratégias, para que você consiga se posicionar no mercado de forma coerente, adequada. Para tudo isso você precisa conhecer os seus números. Por quê? Você vai se posicionar lá no mercado, conforme a gente conversou, analisando lá o seu cliente, aquele melhor cliente, sabendo por que ele compra de você, e você vai ter ali o critério. Sobre esse critério, aí você vai olhar para o seu vizinho e vai olhar esse critério que você tem, que o seu cliente não compra de ninguém, compra de você por causa disso, e vai olhar para o seu vizinho para saber como é que é esse critério lá. Aí ele compra, você vende caixa, e ele compra de você porque todas as suas caixas são azuis. Aí você olha lá no vizinho e vê que ele vende só caixa verde. Qual vai ser a sua estratégia de marketing? Vai ser em cima da cor da sua caixa. Assim são para todas as outras coisas. Não importa se a caixa da sua concorrência ela é maior, ela é melhor, não. Se o seu cliente ele prefere a sua caixa porque ela é azul, é isso que você tem que valorizar. É isso que você tem que deixar como diferente e fazer com que os outros clientes tenham o mesmo olhar que aquele seu melhor cliente tem. Então, a análise da concorrência é você avaliar a sua empresa com a sua concorrência,
no mesmo critério. E a partir disso, você se posicionar no mercado para daí gerar valor para o seu produto ou o seu serviço e daí então trabalhar em estratégias de marketing para trazer mais venda para a sua empresa. Então, gaste a sua energia, foque dentro dentro da sua empresa sobre aquilo que realmente precisa ser focado. Monte as estratégias dentro da sua empresa de acordo com aquilo que você deseja, com aquilo que você acredita, com aquilo que você estudou no mercado, analisou devidamente a concorrência, para poder fazer com que a sua empresa gere lucro a partir de todo esse trabalho que deve ser feito. Enquanto você não pensar diferente, por quê? É muito cômodo você ficar olhando para o cliente, porque enquanto você olha para o que não funciona, você deixa de gastar energia com o que funciona. Correto? Então, se você ficar olhando sempre o pasto do vizinho, você não vai cuidar do seu. Então, a estratégia aqui é você olhar para dentro da sua empresa e ver o que você consegue tirar de melhor dela. E ver, então, de que forma você vai fazer o planejamento, as estratégias adequadas, para levar esse melhor para o seu cliente. Porque a sua visão tem que estar no seu cliente. Por isso, a sua preocupação tem que estar voltada para o que o seu cliente acha da sua empresa. Por que é que ele compra da sua empresa? Porque é o seu cliente que traz dinheiro para a sua empresa e vai sobrar lá no seu caixa. Por isso essa tem que ser a sua preocupação. Todo o restante são partes do processo que deve ser feito. Agora, a sua visão, ela tem que ser uma linha reta. É o seu cliente, é ele que vai trazer dinheiro para a sua empresa. Trabalhe nisso. Veja de que forma você pode melhorar todos os dias. Errar, todo mundo erra. Fácil? Não é. É complexo? É. Você vai dar trabalho? Dá também. Mas o resultado vai vir, eu tenho certeza. Basta que você se planeje. Basta que você tenha uma outra visão. Basta que você pare de olhar para a sua concorrência. Basta que você pare de achismo. Você tem que ter número. Número é igual a carta de baralho de tarô. Né? Tem gente que acredita lá nos baralhos. A cigana tira lá o baralho e as cartas dizem o futuro. Na sua empresa, os seus números são as cartas. E elas vão te indicar o caminho para o futuro. Elas não fazem o futuro, elas fazem o futuro se você não fizer nada com elas. Agora, se você usar os seus números para poder dar um passo após o outro, fazer os planejamentos e aplicar a estratégia certa, não tem erro. O resultado é certo. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você tiver alguma dúvida, por favor, coloque aqui nos comentários para que a gente possa sanar. Ou também algum assunto que você queira que a gente traga aqui no canal, também deixe nos comentários. Se inscreva e ative as notificações toda vez que tiver aí algum assunto novo para estar chegando para você. Um grande abraço!